Nos anos 1970, em uma pequena cidade do interior de Pernambuco chamada São Bento do Una, o pavor tomou conta da população local após uma série de eventos misteriosos que muitos atribuíram à presença de um lobisomem. A cidade, conhecida por suas paisagens de fazendas e montanhas, era tranquila até que relatos de avistamentos e ataques começaram a se espalhar pelas fazendas mais isoladas. Tudo começou quando seu João, um agricultor, voltou de sua plantação numa noite de lua cheia. Ele contou a seus vizinhos que tinha ouvido um uivo terrivelmente assustador vindo da mata próxima. O som não se parecia com o de um animal comum e parecia segui-lo, como se estivesse à espreita. No começo, ninguém deu muita atenção, acreditando que fosse apenas um lobo-guará ou um cão selvagem. Mas nas semanas seguintes, outros relatos semelhantes surgiram. Pessoas começaram a encontrar rastros enormes e profundos perto de suas casas, pegadas que pareciam humanas, mas maiores e mais bestiais, com garras afiadas. Animais de criação, como galinhas e cabras, foram encontrados mortos em situações violentas, com marcas de mordidas incomuns e corpos mutilados. A população rural começou a dizer que o causador dessas mortes não era um animal qualquer, mas sim um lobisomem. Um dos momentos mais impactantes da lenda foi o ataque à fazenda de Dona Marieta, uma senhora viúva que vivia sozinha nas terras herdadas de sua família. Ela era conhecida por ser uma mulher forte e determinada, mas depois daquela noite, nunca mais foi a mesma. Numa noite de lua cheia, Dona Marieta foi acordada por um barulho forte no curral. Pensando que algum ladrão havia entrado para roubar seu gado, pegou sua velha espingarda e saiu para verificar. Quando chegou perto do curral, o que viu a paralisou de medo. Uma criatura enorme, com pelos grossos e escuros, estava em pé sobre duas patas como um homem, mas tinha a cabeça de um lobo. Seus olhos brilhavam com um vermelho intenso e sangue escorria de sua boca, gotejando no chão de terra batida. Ela atirou, mas a criatura foi mais rápida. O monstro correu em sua direção, derrubando o portão com uma força descomunal. Marieta conseguiu correr de volta para a casa e se trancar, mas a fera arranhou a porta com suas garras, quase quebrando a madeira. Os gritos de Marieta acordaram os vizinhos, que chegaram armados pouco tempo depois. Quando eles se aproximaram, viram a criatura fugindo para o matagal, desaparecendo na escuridão. O que aconteceu naquela noite espalhou o medo por todo o vilarejo. Marieta, que era uma mulher respeitada e conhecida por sua honestidade, jurou até seus últimos dias que tinha visto um lobisomem. Após esse evento, outras pessoas começaram a relatar avistamentos da criatura nas proximidades, e o pânico aumentou. Muitas famílias começaram a acender fogueiras à noite para afastar o monstro, e algumas até evitaram sair de suas casas nas noites de lua cheia. Com o passar do tempo, histórias e explicações se misturaram. Algumas pessoas acreditavam que o lobisomem era, na verdade, José de Chico, um homem local que, de acordo com lendas antigas, tinha sido amaldiçoado. Era dito que ele tinha nascido o 7º filho de uma linhagem de 7 homens, o que, segundo o folclore popular, o condenaria a se transformar em lobisomem nas noites de lua cheia. Outros, no entanto, acreditavam que a criatura era fruto de alguma força sobrenatural ou demoníaca, uma punição para as más ações de pessoas da região. No entanto, não houve mais ataques tão violentos quanto o de Dona Marieta, e com o tempo, os avistamentos diminuíram. Depois de alguns meses de terror, os ataques misteriosos cessaram. Não se sabe ao certo se o lobisomem foi morto ou se simplesmente desapareceu. Há quem diga que ele fugiu para outras regiões, ou até que ele foi morto por caçadores locais, mas nenhuma prova disso foi encontrada. No entanto, até hoje, muitos moradores de São Bento do Una ainda contam essa história com detalhes, passando de geração em geração, e a lenda do lobisomem continua viva na imaginação popular. Nas noites de lua cheia, algumas pessoas ainda evitam sair de casa,
temendo que a criatura possa retornar para continuar sua caçada. As velhas lendas dizem que o lobisomem só pode ser detido com balas de prata ou pelo poder de uma oração muito forte. E muitas famílias ainda mantêm seus rituais de proteção nessas noites sombrias. Nos confins do sertão de Sergipe, na pequena cidade de Capela, há uma história que ainda ressoa com medo entre os moradores mais antigos. A cidade, famosa por suas paisagens secas e seu povo simples e trabalhador, tornou-se o palco de um dos casos mais aterrorizantes, envolvendo um suposto lobisomem que atacou a comunidade nos anos 1920. Embora os detalhes da história tenham se transformado ao longo das gerações, o que é certo é que durante várias semanas, os moradores daquela região rural viveram em um estado de verdadeiro pânico. Capela, na época, era uma vila isolada e rural, onde as crenças no sobrenatural se misturavam com o dia a dia. As pessoas acreditavam fortemente nas histórias de assombração e nas lendas que envolviam lobisomens, seres que, segundo o folclore, eram amaldiçoados a se transformar em bestas nas noites de lua cheia. Os mais velhos contavam que essa maldição costumava recair sobre o sétimo filho homem, e muitas famílias faziam de tudo para evitar que isso acontecesse. Naquela época, a vida na cidade seguia o ritmo simples das fazendas e das festas religiosas, mas isso mudou quando uma série de eventos estranhos e violentos começou a assombrar a vila. Tudo começou em uma noite de lua cheia, quando Manuel Farias, um agricultor humilde, estava voltando para casa após um longo dia de trabalho. Ele vivia com seus irmãos em um sítio afastado da cidade. Manuel, ao caminhar pela estrada de terra, ouviu uivos vindos da mata. Como caçador experiente, não se assustou facilmente, mas aqueles sons eram diferentes, mais agudos e sobrenaturais. Pareciam vir de algo grande e feroz. Enquanto apertava o passo para chegar à segurança de sua casa, Manuel foi atacado subitamente por algo que saiu da escuridão da mata. Ele descreveu a criatura como um ser alto, peludo, com olhos brilhantes que refletiam a luz da lua. A criatura tinha uma força descomunal e o derrubou no chão com um único golpe. Manuel tentou lutar, mas era como se estivesse diante de uma fera incontrolável. Ele só conseguiu escapar porque seu cachorro apareceu e distraiu o monstro. Ferido, ele correu para casa e se trancou junto com seus irmãos. Na manhã seguinte, quando contaram o que havia acontecido, ninguém acreditou de imediato. A maioria achava que Manuel, cansado e abalado, havia exagerado ou sido atacado por algum lobo-guará comum na região. Mas a verdade começaria a se revelar nos dias seguintes. Nos dias que se seguiram ao ataque a Manuel, os fazendeiros começaram a encontrar seus animais de criação mortos de forma brutal. Cabras, vacas e galinhas foram encontrados com marcas de garras profundas e mordidas grandes demais para serem de qualquer animal comum. O mais estranho era que, em muitos casos, os corpos dos animais não eram consumidos, o que afastava a hipótese de serem ataques de predadores comuns. Apenas o sangue parecia ter sido drenado, como se algo tivesse atacado unicamente para matar. As pegadas deixadas na terra eram enormes e, de acordo com os mais antigos, se assemelhavam a marcas de pés humanos, mas com garras. O medo começou a se espalhar e logo todos na vila estavam comentando sobre o possível retorno do lobisomem, uma lenda que já fazia parte do imaginário popular da região. Nesse ponto, os boatos começaram a tomar uma direção mais pessoal. Um homem chamado José Antônio de Souza, conhecido como Zé Pelado, tornou-se o principal suspeito. Zé era um homem reservado e vivia em uma fazenda afastada com sua esposa e filhos. O que poucos sabiam é que Zé era o 7º filho homem de uma família pobre de Capela. Sua mãe, antes de morrer, havia contado a algumas vizinhas que temia que seu filho carregasse a maldição do lobisomem e que ele já mostrava sinais estranhos desde criança, pesadelos constantes, comportamento agressivo
e uma aversão inexplicável à lua cheia. Os moradores começaram a desconfiar de Zé após notar seu comportamento cada vez mais estranho. Ele sumia durante as noites de lua cheia e aparecia pela manhã com desculpas vagas sobre onde tinha estado. Quando os ataques aos animais começaram, as coincidências aumentaram e muitos afirmavam ter visto Zé rondando a vila nas noites em que os ataques ocorreram. As histórias de sua infância somaram-se aos boatos e logo o pânico tomou conta. As pessoas começaram a evitá-lo e se trancar em casa quando a lua cheia se aproximava. Não demorou muito para que a vila decidisse agir. Em uma noite de lua cheia, um grupo de moradores armados decidiu colocar um fim à ameaça. Liderados por seu Benedito, um fazendeiro respeitado, eles se reuniram com rifles, facões e cruzes, determinados a encontrar e matar o que acreditavam ser o lobisomem. Alguns levavam balas de prata, conforme a tradição dizia que era o único meio de matar a criatura. O grupo seguiu em direção à fazenda de Zé Pelado e, ao chegar, encontraram a casa vazia. A esposa de Zé, assustada, disse que ele tinha saído ao anoitecer e ainda não havia voltado. Eles partiram em busca dele pela mata e, após algumas horas, começaram a ouvir os uivos. O som era diferente de qualquer outro que já tinham ouvido. Parecia misturar o grito de um homem com o rosnado de uma fera. No meio da noite, eles avistaram a criatura. Um ser alto, musculoso, com pelos grossos e olhos brilhantes. Estava curvado sobre o corpo de um bezerro morto, banhado em sangue. Quando o grupo atirou, a criatura soltou um grito ensurdecedor e fugiu para o mato. Mesmo com o susto, seguiram-na, determinados a acabar com a maldição. Depois de uma longa perseguição, perderam a criatura de vista. Porém, na manhã seguinte, encontraram Zé Pelado caído perto de um riacho, com um ferimento à bala no ombro. Ele alegou ter sido atacado por um animal selvagem enquanto tentava voltar para casa. Mas para os moradores, aquilo foi prova suficiente de que ele era o lobisomem. Zé Pelado nunca mais foi o mesmo. Embora tenha sobrevivido ao ataque, ele e sua família foram forçados a deixar Capela. A vila voltou à sua rotina e os ataques cessaram. No entanto, a lenda do lobisomem de Capela nunca desapareceu por completo. Até hoje, os moradores mais antigos ainda contam essa história nas noites de lua cheia, advertindo as novas gerações a ficarem alertas. Muitos dizem que, mesmo tendo sido expulso, Zé Pelado ainda vagueia pelas matas nas noites de lua cheia e que sua maldição jamais foi quebrada.